Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Psicofalando do nosso dia a dia. Hoje, véspera de São João, na gravação, porém o vídeo será publicado no dia do São João. Aqui uma comemoraçãozinha, fica o contrário aí, porque sentido espelho. Mas a percepção e a vontade é a mesma de estar curtindo aquele São João e estamos curtindo de casa agora, né? Então, qual o tema dessa semana? E eu pensando assim, como seria o tema dessa semana, e me veio uma possibilidade de falar sobre o que vai acontecer essa semana aqui em Sergipe, principalmente a partir de hoje, o comércio já está aberto, mais opções de abertura, enfim, de várias situações. E no tocante a isso, me preocupa. Por que me preocupa? Porque há aquela condição do ser humano de querer sair dessa pandemia de uma vez. E a gente tem parte da população que não está percebendo que essa abertura gradual do comércio, que a gente está na fase laranja, seria uma oportunidade de ver como é que vai ser a reação disso. Em contrapartida, as pessoas estão utilizando isso como se a pandemia não estivesse acontecendo, que o vírus não fosse uma coisa letal e real. Então as pessoas estão achando que a abertura do comércio é uma questão de a cura aconteceu, não existe mais pandemia. E não é assim. E a gente está vendo, gente, que estão morrendo muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Muita gente adoecendo. A gente não tem um sistema público nem privado que vai comportar tudo isso. Então, há uma necessidade enorme das pessoas terem a noção do que vai acontecer. Então, a demanda desse Covid está relacionado também às questões emocionais, decorrente da privação dessa liberdade do ir e do vir. Então, durante essa quarentena, as pessoas começaram a perceber suas questões emocionais mais fluentes, mais proeminentes, mais precisas, uma percepção maior e causando medo, ansiedade, angústia, solidão, estresse, agitação, agressividade, que a gente teve um índice muito grande de aumento de violência doméstica, pânico, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma predisposição. Então é notório sim que exista uma neurose aí, e como a gente fala muito na psicanálise, uma neurose traumática advinda de um evento traumático, e o evento traumático pode ser sim essa questão de pandemia. E é evidente que é uma necessidade de direcionamento, desse olhar, desse decurso desse momento, para a gente avaliar. Então, assim, eu queria trazer para vocês que diante desse processo todo de perdas, perdas de vários sentidos, gente. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu familiar, teve gente que não perdeu pelo Covid, mas perdeu por outras doenças, por decorrência de não ter é, um apoio também de outras questões assim. Então, perdas de vários sentidos, perda do ir e vir, perda de sua atividade física, perda de sua liberdade de curtir o São João, por exemplo, agora que é uma festa tradicional nordestina. Então, esse sofrimento, essas perdas, essas dores advindas desse processo, eles suscitam muitas questões emocionais. E o que eu quero frisar para vocês, assim, a gente tem um leque enorme de profissionais de psicologias em todo o Brasil, que estamos capacitados e aptos para esse momento de retorno das pessoas que estão assim, sem saber o direcionamento, estão nervosas, porque agora há uma mudança, gente. A gente não vai voltar a uma normalidade, a gente vai se adaptar a uma nova situação. Então, as clínicas, os consultórios, as empresas, o comércio estão se adaptando a uma nova rotina de higienização, de distanciamento, de precaução para que esse vírus não seja pior ainda. Então,
Diante disso, eu pensei aqui, a gente poderia também falar do respeito. Porque falar do respeito é uma coisa intrínseca nossa, é uma coisa que a gente aprende desde criança. Mas assim, parece que quando a gente entra num processo assim, de muito desespero e abertura para aquilo, a gente também entra naquele consenso de eu quero tudo agora, eu quero. É, gente, eu ouvi pessoas dizerem assim: não vejo a hora de abrir o comércio para levar meus filhos para bater perna. Gente, a abertura do comércio não é para você ir passear, não. Saia de casa se necessário. Use máscara, mantenha a distância, use álcool em gel se não tem condições de lavar as mãos. Gente, não é passeio, não. A gente está vivendo uma pandemia, isso é real, isso mata, é letal. E não é só a condição de idade, não é só a condição de comorbidades. A gente vê que tem muitos jovens, muita gente com vigor físico, com alimentação saudável, sem comorbidades e falecendo com essa doença. Então, é uma doença sistêmica, não é? Deixou de ser apenas uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. E assim, ela não é só, não atinge só o pulmão. A gente vê que tem umas outras comorbidades aí que ela vem trazendo também. Então, eu enumerei aqui algumas coisas que a gente pode fazer como já que defragou, né, essa abertura e na verdade o brasileiro fez o contrário do resto do mundo, ao invés de conter para não expandir a doença, na hora que a doença está expandindo é que você está abrindo, então para mim não há um consenso nem científico, nem ético, nem moral, mas enfim, a gente segue os patamares que colocam. Então eu pensei, em primeiro lugar aqui, quais os manejos que a gente pode fazer numa situação como essa e de nos reservar, nos precaver também enquanto seres humanos. Primeiro, aprenda a gerenciar suas emoções. Esse é o primeiro foco que eu quero dizer para vocês. Por quê? Porque aqueles que estão seguindo a regra direitinho, aqueles que vão voltar àquela convivência, aqueles que vão experienciar essas situações de forma diferenciada, eles vão ter alguma ansiedade, vão ter estresse, vão ter medo, vão ter raiva também, que faz parte, isso é uma questão do ser humano. E gerencia, porque as pessoas estão saindo eufóricas demais, as pessoas estão correndo atrás de botar tudo aquilo que ficou preso durante esses 3 meses, 4 meses, ó, e elas querem botar logo para fora. Então elas estão na euforia de resolver tudo de uma vez. Então respeite as normas de convivência, da boa convivência, da boa vizinhança. Quer sair, é sua situação de querer sair, respeite, use máscara, mantenha a distância, use máscara adequadamente no pescoço ou na testa, mas saiba usar de forma que proteja você também. Eu estou falando aqui no ser individual, proteja-se também. Um outro manejo que eu queria dizer que está relacionado com respeito às normas é a empatia. Tá? Mesmo que você seja de uma personalidade diferente, mas tenha empatia com o próximo, porque aquele que está ali usando máscara, que você está caçoando porque ele foi correr de máscara, ele foi andar de bicicleta de máscara, porque ele foi ao comércio de máscara, e você não admite isso porque você tem uma ideologia, a gente tem duas ideologias diferentes aqui no nosso país, mas respeite e tenha empatia para com o próximo. Você não sabe o dia de amanhã. Tenha mais diálogos com as pessoas, não colocar a sua versão como a final, a definitiva. Tenha diálogos com a pessoa. E ter diálogos com a pessoa também é ouvir a pessoa na essência. Porque se ela está com medo, a gente não pode infligir o medo dela. Se ela está com pânico por uma situação de aglomeração e ela está com medo e ela entra naquele processo todo,
Não finja que aquilo não está acontecendo. E não caçoe dessa pessoa, porque ela está no processo subjetivo dela. Poderia ser você passando por isso. Quero trazer também que quando a gente fala nesse processo de empatia, nesse processo de ouvir o outro na sua essência, a gente honra também com o compromisso depositado na gente. Porque se uma pessoa vem falar contigo uma situação, ela confia em você. Ela honra isso com você, então honre com ela também. Escute o que essa pessoa tem para ouvir e não caçoe, não tire onda, porque o que está acontecendo muito agora, até já falei em outro vídeo sobre a questão do preconceito que as pessoas estão tendo com relação a quem teve Covid. E, nossa, e se fosse você? Como você reagiria? Como você gostaria que as pessoas te tratassem, né? As pessoas têm que ter mais empatia, mais esse olhar, esse mecanismo de defesa de projeção para você encarar como seria uma reação para você também. E quando a gente fala desse depósito que a pessoa tem de confiança em você, que honra essa confiança em você, também cumpra com essa confiança, com essas promessas. Pedir perdão é essencial. Eu sempre digo assim, que o ato de pedir perdão é mais salutar para quem pediu perdão do que mesmo para quem recebeu aquele pedido de perdão. Porque quem sentiu a necessidade de pedir perdão é que sentiu a necessidade de colocar aquela dor para fora. E às vezes a pessoa que recebeu o perdão aceita, não sinceramente, alguns não acharam que era um teor de ter causado tanto um prejuízo assim, mas para quem causou e quem quer pedir o perdão, é uma necessidade ímpar de querer tirar aquela manifestação ruim de dentro de você e estar de bem com sua própria consciência. Então, os manejos que eu queria trazer para vocês aqui era isso. Quando a gente fala de todos esses processos, a gente fala do respeito. E o respeito, gente, é fundamental, o respeito a tudo. Porque a gente vive em sociedade, a gente tem que respeitar se a gente quer ser respeitado. A gente tem que tratar os outros como gostaria de ser tratado. Então, assim, essa retomada de comércio, a retomada de uma vida mais cotidiana, como parecida com a que a gente tinha anteriormente, mas não será mesmo, tem que ser cautelosa, tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito bem de estratégia de como será esse recomeço. Porque vocês estão vendo, a China não quer admitir, mas a China já está entrando na segunda onda de pandemia, que já considera Covid-20, né? Porque o Covid-19 em relação a 2019, se você está entrando numa nova era, aquele país que já tinha acabado, então ela está entrando de novo, então já é um Covid-20, já é um outro tipo de vírus, já é um outro tipo de condição que a gente precisa estudar. A gente não combateu o Covid-19 ainda e já está entrando em outro. Então a gente cautela, muita cautela, não entrar em pânico, mas entrar-se num processo de preservação e prevenção do seu bem-estar, tá certo? Desejo para vocês um retorno gradativo, de paciência, de muita sabedoria e de prevenção, tá? Prevenção da saúde física com a prevenção do Covid, com prevenção da saúde mental, porque a gente está entrando num momento crítico em que infere muito na nossa questão emocional, tá bom? Um beijo para vocês, esse é o meu recado da semana e um bom São João em casa e um bom São Pedro também.